Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como desenvolver do zero uma Minimal API utilizando C# e .NET 7, certo? Então, basicamente, para iniciar aqui a contextualização desse projeto, o que seria uma Minimal API? Uma Minimal API é como se fosse uma API normal, porém ela é mais enxuta. Enquanto numa API completa nós temos que utilizar um arquivo separado, que seria o arquivo de controllers, para criar todas as nossas requisições, na Minimal API a gente enxuta um pouco isso. Então, em vez de um arquivo separado, a gente utiliza o mesmo arquivo. Ou seja, numa Minimal API a gente utiliza o próprio arquivo program, que é criado a partir do momento que nós criamos um projeto, e é nele mesmo que a gente vai criar todas as nossas requisições, seja requisição de get, de delete, de post, de put, seja como for, a gente pode criar um CRUD completo apenas num arquivo só. A gente utiliza essa Minimal API dependendo do projeto que a gente está desenvolvendo. Se a gente está desenvolvendo um projeto um pouco menor, em que a gente não precisa de muito desenvolvimento ou não temos tantas regras em cada um dos nossos endpoints, a gente pode estar deixando o nosso projeto mais enxuto, menor, mais rápido de ser desenvolvido e entendido e lido por algum outro programador, ao contrário de criar um arquivo totalmente separado e fazendo um projeto grande para uma solução que pode ser atendida com um projeto menor. Então eu vou estar mostrando para vocês como desenvolver isso. Nós vamos criar um CRUD completo com uma Minimal API. O que vocês estão vendo na tela nesse momento é o projeto ao seu final. Então, depois de todo o desenvolvimento que vamos fazer aqui, nós teremos como resultado esse projeto que está na tela de vocês, que é um CRUD básico. Então aqui eu consigo, eu já cadastrei alguns usuários, eu consigo pegar todos os usuários que estão cadastrados. Tudo isso a gente está persistindo no banco, então a gente está usando o SQL Server para persistir esses dados. A gente pode buscar um usuário específico, vamos colocar aqui o 3, vamos ver aqui quais são os IDs, 6, 7, 8 e 9, então vamos buscar aqui o ID 6. A gente consegue buscar um usuário específico. Caso a gente coloque, como já vimos aqui, um ID que não existe na listagem, aparece aqui que o usuário não foi encontrado. Nós podemos deletar um ID específico, então vamos deletar ali o 6, então daí ele não aparece mais aqui na listagem, só a partir do 7. Podemos criar um novo registro, então Luana Lopes, por exemplo, então lopes@gmail.com, e o nome vai ser Luana Lopes. A gente pode criar esse novo registro, ele vai aparecer aqui na nossa listagem, e também podemos estar editando. Então essa mesma Luana Lopes que a gente criou, a gente pode colocar aqui editado@gmail.com e editado. Perfeito? Então a gente edita e perfeitamente o nosso registro ele é editado. Então é basicamente esse CRUD que nós vamos estar criando, porém utilizando uma Minimal API. Então a gente vai desenvolver todos os nossos endpoints, todos os nossos requests dentro ali da nossa program. Então vamos iniciar aqui primeiramente já criando o projeto. A gente vai estar utilizando o Visual Studio 2022. A gente pode vir aqui em criar um projeto, buscar por API. A gente vai usar essa daqui, API Web do ASP.NET Core. Então, a gente dá um próximo. Aqui eu vou colocar o nome de Minimal API Project Video. Escolhe aqui onde você quer que o seu projeto seja criado. Vamos dar um próximo. Beleza, então nessa tela aqui nós vamos deixar preenchido o .NET 7, é o que nós vamos estar utilizando para criar essa Minimal API. Se para você tiver marcado esse User Controllers aqui, você desmarca, deixa desmarcado, porque ele precisa estar desmarcado para que nós venhamos a trabalhar com Minimal APIs em vez de trabalhar com uma API convencional. Perfeito? Então só dá um criar. Beleza, criamos aqui nosso projeto. Então, como vocês podem ver, ele já é mais enxuto. Aqui nós não temos aquela pasta de controllers que geralmente nós temos quando criamos uma API. Isso porque será uma Minimal API. Se você clicar aqui no Program, você já vai ver que temos alguns códigos diferentes aqui. Se você já criou algum projeto utilizando C#, aqui o Visual Studio, você sabe que a partir do momento que você cria uma Web API, é criado um controller padrão e uma model padrão do header for cache. Isso para que você possa testar e realizar algumas requisições ali com alguns dados fixos que já tem criado.
Como nós escolhemos não utilizar controllers e, sendo assim, utilizar uma mínimo API, todo o código vem aqui para o program. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, percebam que esse weather forecast, que antes vinha num arquivo separado lá nos controllers, agora vem tudo aqui junto no program. Então, o get, ele tá tudo aqui dentro, tá? E é o que a gente vai fazer. A gente vai criar todas as nossas requisições aqui nesse arquivo, deixando o nosso projeto bem mais enxuto. Mas, ok, a gente não vai usar esse que tá aqui, então esse summary a gente pode tirar. A gente pode tirar também esse app-get até aqui o if open API, e a gente pode tirar esse internal record também, que também não vai ser utilizado. Prontinho, agora nosso program está totalmente vazio, não tem nenhum código aqui dentro, perfeito? Primeira questão, primeiro ponto que nós vamos estar desenvolvendo é o seguinte: todos os dados a gente vai estar persistindo no banco de dados do SQL Server. Então percebam que eu tenho aqui uma tabela onde ficam todos os dados que eu vou criando ali dentro da nossa API, dos nossos requests e endpoints. Então, o que a gente vai fazer primeiramente é criar o nosso modelo de banco de dados, então um modelo que represente essa tabela, e vamos fazer a conexão com o banco, para que assim, quando a gente venha mexer com os nossos endpoints especificamente, a gente já consiga estar persistindo esses dados e mexendo com esses dados em tempo real. Perfeito? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser criar uma nova tabela, criar uma nova pasta, né? Então, a gente vai criar aqui uma nova pasta. Essa pasta eu vou chamar de model. Eu poderia estar fazendo esse modelo tudo dentro da program também, para deixar mais enxuto ainda, mas eu acredito que mesmo os endpoints ficando aqui na program, é interessante ter um certo nível de organização, para que não fique um monte de código embaralhado com objetivos diversos dentro de um arquivo só. Então, o modelo em si eu prefiro fazer num arquivo separado. Então, eu criei aqui uma pasta de modelos, models, e aqui dentro eu crio uma nova classe. Essa classe eu vou chamar de usuário. Usuários. Então, vamos chamar de usuário model. Usuário model, que a gente sabe especificamente que é o usuário model. Perfeito. Dentro desse usuário model, a gente vai ter algumas propriedades, que são basicamente propriedades que serão mapeadas e se transformarão numa tabela quando nós realizarmos toda a migração do Entity Framework, perfeito? Então, quais vão ser essas informações? Primeiramente, vai ser o int ID, então vai ter um ID, essa nossa tabela, e esse ID vai ser o nosso ID. A gente vai ter também um username do tipo string. Vamos ter o e-mail do tipo string nome. Perfeito. Então vai ter apenas essas 4 colunas, como vocês podem ver, é exatamente isso que nós temos no projeto finalizado, um ID, um username, e-mail e nome, é o que nós teremos aqui. Acho que eu vou até colocar esse nome como primeiro, creio que fica mais lógico, um nome, username e e-mail, perfeito, vamos deixar dessa forma assim. Agora, nós vamos criar a nossa conexão com o banco. Primeiramente, a gente vai ter que vir aqui em ferramentas, gerenciador de pacotes do NuGet e gerenciar pacotes do NuGet, porque tem alguns pacotes que nós precisamos instalar para conseguir dar andamento aqui no nosso projeto. Então, a gente vai colocar aqui Entity Framework. E quais são os pacotes que nós vamos instalar? Primeiramente vai ser esse daqui, Microsoft Entity Framework Core. Perceba aqui que a gente tem que instalar a versão 7, tá? Do .NET 7. Então a gente coloca a última versão do 7, que é o 7.0.15 nesse caso. Vamos marcar aqui o nosso projeto e vamos instalar. Vamos aplicar e aceitar tudo que precisa ser aceito. Nós vamos também instalar esse pacote aqui. Deixa eu achar ele aqui, esse design, que vai também nos auxiliar ali no momento de fazer as migrações. Mesma questão, coloca a versão, a última, do .NET 7. Aplicar, aceito. Então, esse Entity Framework Design foi o que nós instalamos agora. Vamos instalar também esse Entity Framework Tools, também vai ser referente ali às migrações, muda a versão aqui, não esquece, para não dar problema aí no seu projeto de compatibilidade. E, por último, vamos instalar esse Entity Framework Core SQL Server, porque nós vamos estar utilizando como banco de dados para persistir todas as nossas informações, o SQL Server. Perfeito, instalamos aqui os 4. Perfeito. Agora, podemos fechar aqui esse nosso modelo, não vamos usar mais, e essa visão geral aqui também vamos fechar para não ficar ali muito arquivo aberto. Agora, nós vamos criar uma nova pastinha,
que é onde a gente vai criar o nosso contexto, para a gente conseguir fazer aquela conexão com o banco de dados. Eu vou chamar essa pasta de data, e dentro dela eu vou criar uma nova classe, que vai se chamar AppDBContext. Perfeito. Esse AppDBContext, ele vai herdar do DBContext. O que eu tô fazendo aqui é basicamente a conexão com o banco, tá? Que nós precisamos fazer. Então, eu vou passar mais rapidamente, porque os outros projetos que temos aqui no canal, eu passei bem detalhadamente esse projeto, esse passo aqui da conexão, tá? Mas qualquer dúvida que tiver, pode ou estar vendo os outros vídeos, seja a API completa, em que a gente faz esse passo a passo bem detalhado e bem devagarzinho, como também pode deixar aí nos comentários que a gente vai sanando cada uma delas. Mas basicamente a gente cria uma classe que a gente chamou de AppDBContext e ela vai herdar do DBContext, que vem de um dos pacotes que nós instalamos agora há pouco. Aqui a gente tem que criar um controller. Esse controller vai receber como parâmetro um DBContextOptions, que dentro desse DBContextOptions a gente tem que colocar o nome da nossa classe. Então, DBContextOptions, AppDBContext. Se aqui fosse qualquer outro nome, seria esse qualquer outro nome que viria aqui. E essa propriedade, que vai ser a propriedade desse tipo, né, DBContextOptions, AppDBContext, vai chamar Options. E a gente coloca aqui Base Options. Perfeito. Então, a gente já criou o nosso controller, o nosso construtor. Aqui embaixo, a gente tem que especificar para o código. Beleza, eu quero que lá no meu banco, no SQL Server, seja criada uma tabela com um nome que eu ainda vou escolher, e essa tabela vai seguir o modelo desse usuário model que nós criamos. Para isso, a gente só precisa colocar aqui public dbset usuário model. E aqui vem o nome da tabela, usuários. Então, basicamente, o nome da tabela, que vai ter como padrão essa estrutura do usuário model, vai chamar usuários. Perfeito. Então, aqui dentro do AppDBContext, a gente terminou o nosso desenvolvimento. Agora, o que acontece? Para conseguir se conectar com o banco, a gente já falou aqui que a gente quer que essa tabela seja criada, sem problema nenhum, criamos aqui o nosso contexto, porém, a gente não passou nenhuma informação com relação qual é o nosso banco, em que servidor ele está, qual é o nome do banco de dados que nós queremos criar, como que vai ser feita a conexão, e tudo isso a gente cria através da nossa connection string. A gente vai vir aqui no App Settings, que é aqui onde a gente vai deixar a nossa connection string. Então a gente abre o nosso appsettings.json, aqui coloca mais uma vírgula para criar mais uma seção, e essa seção vai se chamar connection strings. Dentro desses chaves do connection strings, a gente vai criar um default connection. 2 pontos. E aqui a gente coloca a nossa string de conexão. Vai ser uma string de conexão bem curta e a gente vai fazer passo a passo ela aqui com vocês. Então, primeiramente, a gente coloca o server, que é o server em que a gente vai se conectar. Para você saber o server em que está o seu SQL Server, você só precisa abrir o seu SQL Service, o seu SQL Server, o seu SSMS. Vem aqui nessa tomadinha e o nome do servidor, esse daqui que vai aparecer aqui, é o nome do servidor que a gente precisa se conectar. Então, só copiar, coloca aqui, separa com 2 pontos e agora vamos colocar o database, ou seja, o nome do banco de dados que vai ser criado. Então, eu vou colocar aqui Minimum API Project Video. Então, aqui nós criamos o nome da nossa tabela e aqui a gente especificou o nome do database. Então, vejam aqui no SQL para que a gente esteja todo mundo na mesma página. Esse daqui é o nome da nossa base, que é o que a gente está colocando aqui, certo? E esse daqui é o nome da nossa tabela, perfeito? Só para a gente estar na mesma sintonia. Deixa eu dar um zoom aqui que fica melhor para estar visualizando. Perfeito. Então, database. E agora a gente vai colocar aqui algumas questões para que a conexão funcione corretamente. A primeira delas é Trusted Connection igual a True. O que significa isso? Quando eu me conecto no meu banco, eu não preciso colocar nem usuário nem senha. Eu uso Windows Authentication. E é isso que eu estou falando para minha string de conexão. Não precisa ter usuário, não precisa ter senha. Usa a autenticação de segurança, que é o meu Windows Authentication. Se eu tivesse que usar usuário e senha, eu ia ter que colocar User ID, qual que é o usuário, Password, qual que é a senha, e assim por diante. No meu caso, eu não tenho nenhum dos dois, vai no Windows Authentication, então só Trusted Connection True.
Outra coisa, vamos colocar aqui o trust server certificate igual a true também, para que não dê nenhum tipo de erro no login. Se certifica de que está escrito tudo corretamente, porque senão vai dar erro de conexão na hora de fazer a migração, tá? Então, perfeito, tá aqui nossa string de conexão completa, e agora a gente só precisa fazer a última configuração aqui dentro do nosso program, certo? Então aqui em cima, embaixo de Builder Service Add Swagger Gem, a gente vai dar um espacinho e vai colocar um builder.services.add dbcontext. Vamos adicionar nosso contexto aqui. Então primeiro vamos colocar o nome do nosso contexto, que é app dbcontext, que é o nome que nós criamos aqui, percebam, né? App dbcontext. E ele vai receber um options. E a gente vai especificar quais são esses options. Por que vamos receber um option? Lembre-se que aqui no nosso app dbcontext, a gente falou que o nosso controller dessa classe aqui, ele recebe algumas opções, que é o que a gente vai estar mensurando agora. Então, basicamente a gente vai falar, olha, as opções são as seguintes. A gente precisa usar o SQL Server, tá? Beleza, já falei que quero usar o SQL Server. Mas qual que é o servidor? Qual que é o database? Como que eu vou me conectar? É o Windows Authentication? Tem usuário, tem senha? Como que é? Então eu preciso passar aquela nossa string de conexão. Então como que eu vou fazer isso? Vou colocar o builder.configuration. Esse código aqui, o que ele está fazendo? Builder configuration. Ele está abrindo esse arquivo aqui, esse app settings. Então é como se eu tivesse clicado no app settings. Então eu já vi todos esses arquivos aqui, todas essas escrituras aqui, todas essas informações. Só que eu quero o quê? Eu quero que está dentro de connection strings. E depois que eu entrar em connection strings, eu quero pegar o valor que está dentro de default connection. Então é isso que a gente vai fazer. Então primeiro, entrei dentro do app settings. Agora, get connection string. Quero pegar as connection string. E depois de pegar a connection string, eu quero pegar a default connection. E pronto, já fizemos aqui a nossa conexão com o banco, já passamos o servidor, qual que é o database e assim por diante. Só dá uma salvar. Agora, a gente vai vir aqui em ferramentas, gerenciador de pacotes NuGet, gerenciar pacotes do NuGet e console do gerenciador de pacotes, desculpe. E aqui a gente vai criar a nossa migração. Então a gente vai basicamente dar um add migration, inserindo tabela. Então a gente vai criar efetivamente agora esse modelo de tabela dentro do nosso banco de dados. Perfeito, está criado aqui. Isso daqui que vai ser criado basicamente. Então, uma tabela com o nome de usuários, com essas colunas, ID, nome, username, e-mail. Essa vai ser a nossa PK, né, a nossa chave primária. E beleza, a gente dá um drop table caso a gente remova essa migração. Ok, agora já verificamos que está tudo ok, só dá um update database. Prontinho. Agora, se a gente vir aqui no nosso banco, der um atualizar, a gente percebe que aqui o database já foi criado e a nossa tabela igualmente já foi criada também. Se a gente selecionar, não tem arquivo nenhum. Aqui é o projeto já pronto, sabe? Por isso que tem os arquivos, tem as informações, e aqui é o arquivo que a gente está criando agora. Mas a gente já sabe que a gente está se conectando com o banco, podemos agora sim continuar com a criação dos nossos endpoints. Perfeito? Então, a gente vai criar os nossos endpoints aqui entre esses dois trechos de código. Entre o use HTTPS redirection ou qualquer middleware que a gente tem aqui, authentication, authorization, embaixo e daí antes do app run. Então, é aqui que a gente vai criar todos os nossos endpoints. Então, vamos criar o primeiro endpoint. O primeiro endpoint ele é responsável por pegar todos os usuários que estão no banco. Todos os usuários que nós temos registrados e gravados ali no banco. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa dar um app para criar daí, primeiro aqui o nosso endpoint, ponto, map, e daí qual é o nosso verbo get, o nosso verbo HTTP. É get, é post, é delete, é put. No nosso caso, é get, porque a gente quer pegar todos os dados que estão no banco. Então, a gente dá um get. Abre e fecha parênteses. Aqui a gente fala qual que é o nome da nossa rota, no caso aqui vai ser /usuários, vírgula, e aqui a gente coloca um método que vai ser realizado e vai ser feito ali. Então, primeiro, ele vai ser um método assíncrono,
porque a gente vai estar conversando com o banco de dados. A gente coloca abre e fecha parênteses e a gente tem que, vamos primeiro aqui só dar um assíncrono, abre e fecha parênteses e daí a continuação da função. Perfeito. E aqui embaixo a gente coloca o ponto e vírgula. Então a gente fez aqui, colocou que a gente está querendo fazer um get, colocou o nome da rota, falou que é assíncrono, porque como a gente vai conversar com um banco, a gente vai precisar esperar que as solicitações sejam feitas no banco, os dados sejam coletados antes de seguir com o fluxo padrão dos códigos, e daí a gente cria aqui a nossa função. E o que está dentro desse bloco de código é o que vai acontecer. Perfeito? Ok. Para pegar todos os dados do banco, primeiro eu preciso ter acesso ao banco de dados. E qual que é a minha ponte com o banco de dados aqui no nosso código? É o nosso appdbcontext. Então, a gente vai incluir esse appdbcontext aqui dentro do nosso projeto. Então, o appdbcontext que nós vamos chamar de context. Perfeito. Agora sim, a gente vai dar um return. O que que a gente vai retornar? Todos os usuários que tem no banco. Então, primeiro a gente vai entrar no banco, que é o context, que é aqui que a gente... Então, beleza, vamos entrar no banco, que ele é basicamente uma referência do appdbcontext aqui. Ponto, em qual tabela que a gente vai entrar? A gente quer entrar na tabela usuários. E dentro dessa tabela, a gente quer basicamente pegar tudo e colocar numa lista e retornar. Porém, ainda não está completo. Esse daqui é um método assíncrono. Então, para não dar nenhum tipo de erro, a gente vai colocar um await aqui, que a gente vai esperar que toda essa solicitação seja feita, todos os registros sejam pegos do dado completamente, antes de dar um return. Perfeito? Porém, deu um erro. Por quê? Porque esse toList, a gente está usando o toList como se o método não fosse assíncrono. A gente precisa colocar o toList async. Agora sim, ele vai retornar todos os registros. Ainda a gente não consegue testar, porque a gente não tem nenhum registro no banco, então não vai retornar nada. Então, visto que a gente não vai conseguir testar, vamos já fazer o método de criação, que a gente já testa a criação e já testa o buscar. O criação, diferente do buscar todos os itens, ele é um método post, não é um método get. Então, é a mesma questão, é um app.mapPost. A rota que a gente vai colocar nesse app post vai ser usuário. Vamos deixar como método assíncrono também. Vamos receber aqui o nosso dbContext, que vai ser chamar context. E vamos criar aqui o corpo do nosso método, que é o que vai acontecer aqui no momento que a gente estiver criando o post. Perfeito? Tudo certo até aí. Porém, para criar um usuário, além da gente receber o banco, a gente precisa receber o usuário em questão. Então, vamos colocar uma vírgula aqui, a gente vai receber um usuário model, a gente vai chamar de usuário. E o que que a gente faz aqui? A gente simplesmente abre o banco, abre o context, e vamos adicionar dentro da tabela usuários, então usuários.add, a gente vai adicionar o nosso usuário que veio aqui na nossa solicitação. Perfeito? Logo depois disso, a gente só precisa dar um await context.savechanges.async. Então, eu vou salvar no banco essa criação, esse insert que a gente fez no banco, a gente está salvando aqui na parte de baixo. E daí, depois o que eu quero retornar para o usuário é uma lista atualizada de todos os usuários. Então, aqui, quando eu faço a criação, faço um post, vou fazer um post aqui com dados fictícios. Deixa eu dar um reset aqui, vamos fazer um post com esses dados assim, só criar um e-mail aqui, gmail.com, vamos dar um execute. Quando eu executo, ele me retorna uma lista atualizada constando o novo registro que eu adicionei. É isso que eu quero que aconteça. E isso eu vou querer que aconteça em diversos outros métodos, em diversos outros endpoints. Se eu faço um update, o retorno desse update é uma lista atualizada, entendeu? Então, é isso que eu quero. Então, basicamente, o retorno do delete é uma lista atualizada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma função aqui em cima, que o dever dela é simplesmente retornar uma lista atualizada de todos os usuários do banco, certo? Então, eu vou criar aqui um método aqui em cima, que ele vai ser async, task, vai retornar uma lista de usuário model. Assim eu não preciso ficar repetindo o código, é um jeito de deixar mais enxuto ainda. E vai ser get usuários. Também vou precisar entrar dentro do meu appdbcontext, né, no meu banco de dados. Então,
uma coisa que você já deve ter percebido. Eu estou precisando colocar em cada um dos métodos o app context. Enquanto, quando a gente usa lá aqueles controllers, a gente pode só fazer uma injeção de dependência. Fazendo uma injeção de dependência, daí todos os métodos conseguem estar utilizando. Aqui a gente não consegue fazer porque a gente não tem um construtor, tá bom? Porque não é um controller isso daqui. Então, por isso que cada um deles está tendo que receber esse context. Perfeito. Então, o que eu quero aqui é basicamente dar um return await para esperar a consulta no banco. Abre o banco, tabela usuários.toListAsync. Prontinho. Pega todos os usuários atuais. Daí aqui, para não repetir, eu posso apenas, em vez de repetir esse código aqui, chamar esse método. Então eu posso dar um await get usuários, passando o nosso context. Perfeito, passei o banco aqui. Vamos testar para ver se está funcionando? Não dá para testar ainda. Vamos finalizar primeiro aqui o nosso usuário. Tinha esquecido. É só dar um return aqui, await, da mesma forma, get usuários, passando o nosso context, ou seja, passando o nosso banco. Perfeito, agora já é para dar para testar. Vamos dar um play aqui, para ver se vai rodar algum erro, alguma coisa que a gente precisa ajustar. Até então, não. Esse daqui é o projeto que já está funcionando e esse é o que a gente está desenvolvendo. Já temos o método post aqui, vamos dar um try out. Vamos criar aqui um @gmail.com, vamos dar um execute. Vamos ver se vai criar aqui o nosso usuário. Criou um usuário aqui, string @gmail. Se a gente vir no banco e dar um select, ele realmente foi criado aqui no banco. Como também, se a gente der um get aqui nesse outro endpoint, que busca todos, ele também vai estar aqui. Perfeito, os dois métodos estão funcionando, os dois endpoints estão funcionando corretamente. Vamos para o restante. Vamos fazer agora aqui em cima, entre o get e o post, um outro get, app.mapGet. Só que esse get, ele é responsável por pegar um usuário específico através do ID do usuário. Então, a rota vai ser usuário, barra, e daí recebe como parâmetro aqui o ID. Então, o mesmo processo. Método async, dentro dele ele vai ter que receber o nosso contexto e o nosso int ID. Perfeito. Agora a gente... Por que int ID? Porque eu vou pegar um usuário baseado no ID, então eu tenho que especificar que ID que é esse. Então, vamos lá. Basicamente, a gente vai dar um return. Primeiro, antes de dar o return, a gente vai criar uma variável do tipo usuário, onde a gente vai buscar esse usuário com esse ID, o usuário que possui esse ID. Então, a gente entra no nosso contexto, tabela usuários.find ID. Só que a gente vai colocar aqui find async, para que seja um método assíncrono. Prontinho. Porém, isso daqui pode retornar null. Então, if usuário igual a null, que significa que não tem nenhum usuário com esse login, a gente vai retornar um not found em results.notfound e um textinho de usuário não localizado. Perfeito. Enquanto aqui embaixo, a gente vai colocar, caso não seja nulo, né, quer dizer que a gente encontrou o usuário, a gente simplesmente dá um return results.ok com o nosso usuário. Perfeito. Então, o método está funcionando perfeitamente. Se a gente dar um play aqui novamente, abrindo aqui, já vai restartar. Ele já está aqui. Vamos criar aqui mais um Lorena Lopes. L Lopes, gmail.com. Vamos dar um execute. Criou, puxou as duas, então a gente tem o 1 e tem o 2. Se a gente vir aqui, dá um try out, coloca o 2, a gente busca a Lorena. Se a gente buscar o 1, a gente busca o string que nós criamos primeiramente. E permanece tudo sendo persistido aqui no banco. Perfeito. Agora vamos criar o nosso put, que seria basicamente o de edição. Vai ser o maiorzinho que a gente vai criar, que é o map put. Então, basicamente aqui, ele vai ser barra usuário também, como rota. Mesmo procedimento, vírgula é um método assíncrono, vai receber o banco de dados, dbContext,
e ele tem que receber o nosso usuário model também. O usuário com as modificações certinho que precisam ser modificadas. Ponto e vírgula. Perfeito. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que pegar o usuário do banco que possui o ID desse usuário que está sendo editado. Por quê? Porque a gente precisa editar um perfil específico, então a gente precisa pegar esse perfil que já existe no banco. Então a gente dá um await, entra no nosso banco, na tabela de usuários, e a gente dá um find no usuário.id. Então a gente tem que pegar esse usuário específico. Perfeito. Agora, se esse usuário DB for igual a nulo, ou seja, não existe, a gente vai dar um return, results not found, usuário não localizado. Perfeito. Então, beleza. Se o usuário não for nulo, ou seja, foi localizado um usuário, a gente basicamente faz a alternância ali das informações. Então, a gente coloca aqui o usuário db.username será igual ao usuário que foi recebido como username, username que foi recebido, usuário db e-mail vai ser igual ao usuário ponto e-mail dos que foi recebido ali pelo que foi passado ali no nosso request, e o último, o nome, usuário db.nome é igual a usuário.nome. Perfeito. Então, aqui a gente já fez o nosso put, a gente só precisa atualizar as informações. Então, a gente vai ir no nosso context e vamos dar um update, colocando aqui o nosso usuário. E depois um await para a gente salvar todas essas configurações. Context.saveChanges.async e vamos retornar a lista contendo todos os usuários que a gente criou ali o nosso método, né? Então, a gente dá o await, get usuários, passando o nosso context. Vai retornar a lista de todos os usuários atualizada depois do nosso update. E por último, vamos fazer o nosso delete. Aí nós já testamos todos juntos, que é o map delete. Que vai ser basicamente a rota 1/usuário, recebendo como parâmetro o ID para a gente saber qual é o nosso usuário que precisa ser deletado. Então, async app.dbContext, a gente recebe o nosso banco, int id. Para o usuário DB, a gente vai buscar para saber quem é esse usuário no banco, tabela usuários.findAsync, esse ID. E é a mesma regra. Se ele for nulo, a gente tem que retornar o usuário não foi localizado. Colocamos aqui. Agora, se o usuário foi localizado, a gente só precisa remover context.usuários.remove o nosso usuário DB. Vamos salvar aqui todas as modificações, save changes async, e vamos retornar o nosso results.ok com o método que nós criamos de get usuários, passando o nosso contexto. Perfeito. Agora já é para estar funcionando, ponto e vírgula aqui. Vamos testar agora todos os endpoints. Deixa eu dar um playzinho aqui. Beleza, já é para ter recarregado. Aqui tá todos os endpoints. Então, usuários, execute. A gente consegue retornar todos os usuários. O ID já está funcionando também. Se a gente coloca o 2, vem só a Lorena. O delete, vamos deletar o 1, que é aquele string. Deletamos, fica só a Lorena na listagem. A gente pode criar mais um registro. L Eduardo, vamos criar. L Eduardo. gmail.com. O nome vai ser Lucas Eduardo aqui, ó. Vamos dar um execute, prontinho. Agora a gente tem a Lorena e o Lucas Eduardo, que acabou ficando errado ali, mas sem problema nenhum. Então, beleza, vamos agora para o último método, que é o método de editar, que nós acabamos de desenvolver, né? Junto com o restante, vamos testar para ver se ele também tá ok, igual os demais. Vamos dar um execute aqui para pegar os nossos registros. E beleza, temos aqui o Lucas, né, que já tá errado aqui. Vamos pegar aqui os dados dele. Vamos vir aqui em put
try it out. Vamos colocar aqui. E agora a gente vai colocar Lucas Eduardo. E eu vou trocar aqui para Ledu. Ledu. Vamos dar um execute. E percebam que deu um erro aqui para nós, certo? O que é esse erro? Acontece que está dando conflito no momento de fazer os updates. Para não dar esse conflito no momento de fazer o update, a gente vai ter que fazer a seguinte modificação aqui no nosso endpoint de update. Então, a gente vai entrar no banco, vai usar a tabela de usuários, porém a gente vai incluir aqui um novo trecho, que vai ser o as-no-tracking. As-no-tracking, pontinho, e daí aqui em vez de find async, a gente vai colocar first ou default async. A gente vai ter que mudar aqui daí essa parte aqui dentro. Então a gente vai buscar o primeiro ou default de forma assíncrona por conta do ser um método assíncrono e a gente está usando o await. Então a gente vai ter aqui o usuário DB e daí a gente vai buscar o primeiro ou default usuário que atende aos seguintes critérios. Primeiro, o usuário DB ID é igual ao usuário que foi repassado ID. Perfeito, vamos recompilar. E agora é para funcionar corretamente. Então, vamos aqui fazer um try out, buscar todo mundo novamente. Copiar aqui o nosso Lucas Eduardo. Vir no put, try out. Cola aqui, coloca Lucas Eduardo, Ledu. E dá um execute. Percebam que agora deu tudo certinho e a gente salvou daí aqui o nosso update. Agora a gente busca todos eles, o nosso Lucas Eduardo já está com o nome correto e Ledu. Então, basicamente, se você for verificar, tá bem mais enxuto do que uma API normal. Percebam aqui, todos os endpoints, a gente fez um CRUD completo, basicamente aqui, utilizando apenas o arquivo program. A gente fez outras duas pastinhas, mas coisa mínima que você poderia ter feito aqui, por exemplo, models. Poderia ter criado aqui um objeto de usuário, se você preferisse, e criamos aqui a pasta para conexão com o banco. Então, nada muito extenso também. Todos esses trechos de código são pequenos, então não tem uma influência muito grande. O que realmente estaria muito grande seria os controllers, caso a gente tivesse criado ali a pasta de controller, se fosse uma API convencional. No nosso caso aqui, uma Minimal API. Então, é basicamente isso. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Falou!